Conceitos básicos de programação, continuação. Meu nome é Kleber Santos, essa é a nossa terceira aula. O que será abordado aqui? Estrutura sequencial, estrutura condicional, simples e composta, comandos printf, scanf e if else. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Esses são os passos de uma estrutura sequencial. Quantos alunos tiveram nota superior a 7? Lembra dessa pergunta? Me lembro muito bem dela, na aula passada. O primeiro passo seria o entendimento do problema. Mas primeiro entendemos o que nós queremos fazer, para em seguida dar o nosso primeiro passo. Logo após, temos a elaboração algorítmica, seria a nossa sequência de passos que nós vimos na aula passada. Primeiro, obtemos as médias. Segundo, contamos as maiores que 7. Terceiro, fornecemos o resultado. Então, após isso, nós temos a codificação da nossa elaboração algorítmica. E por fim, testamos o nosso código. A elaboração algorítmica, primeiro nós obtemos as médias, certo? Segundo, contamos as maiores que 7, no caso são 8, 7,5, 9,5 e 10. Ok? Então nós temos 1, 2, 3, 4 notas. Terceiro passo, fornecemos o resultado. 4. Simples, né? Então a codificação como seria? Digite uma nota. No momento em que nós digitamos uma nota 8, ele armazena a nossa nota 8, certo? Da mesma forma acontece com 6, que é armazenado. Temos também o 5, também armazenado, e assim por diante. 7,5, 9,5, temos um 10, né? Por fim, 6,5. No momento em que nós digitamos um 8, ele escaneia o nosso elemento 8, certo? E esse escaneamento é feito através do comando scanf. Ok? Então, scanf escaneie um tipo de elemento float, nesse caso, no endereço do nome da variável, que é a nossa variável em questão. Ponto e vírgula no final para fechar a linha de código. Então, esse é o comando da nossa atribuição à nossa variável no momento em que nós digitamos algo solicitado ao usuário. Digite uma nota. Quando nós estamos solicitando que o usuário digite uma nota, nós estamos imprimindo algo na tela. E essa impressão é feita através do comando printf. Então, printf imprima alguma coisa. No caso, um texto, digite uma nota. Ponto e vírgula no final para fechar a linha de código. Simples, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto passo.
No nosso quarto passo, vamos supor que ocorra uma condição. Isso é denominado uma estrutura condicional. A partir desta condição é que nós saberemos para onde seguir. Se nós vamos para o quinto passo ou se nós vamos para o sexto passo. E após isso, tanto um quanto o outro, siga o programa, siga nossos passos. A vida continua, ok? Vamos supor que nós temos um amiguinho. Esse amiguinho teve uma ideia, ir ao cinema. Mas será que ele vai ter dinheiro suficiente para isso? Vamos supor que sim, ele tem dinheiro suficiente para ir ao cinema. Então, cinema para ele, certo? Isso é uma estrutura condicional simples, ok? Apenas uma condição, se acontecer, faça isso. Caso contrário, ele vai seguir o código. Então, nós denominamos isso da seguinte forma: se algo acontecer, faça isso. Se não, siga o código. Após fazer isso, siga o código da mesma forma. Siga a vida da mesma forma. Siga os passos. A vida continua. Certo? Certo. Então, if, condição, executa o código. Ao final, prossiga o código. Se acontecer a condição, nós vamos cair no executa código. Se não acontecer, nós vamos continuar o nosso código. Nós não vamos cair no executa código, vamos pular e cair nas nossas reticências, continuando o código. Mas ao final do executa código, nós vamos continuar o nosso código de toda forma. Ok? Ok. Vamos supor que nosso amiguinho teve a ideia de ir ao cinema, mas está na condição de ter ou não ter dinheiro para ir ao cinema, certo? Caso ele tenha dinheiro para ir ao cinema, ele vai ao cinema, como nós vimos. Mas se ele não tiver dinheiro para ir ao cinema, ele simplesmente não quer continuar a vida dele, simplesmente continuar a vida, certo? Ele quer fazer algo assim mesmo, tendo ou não dinheiro. E o que ele poderia fazer em caso contrário? Caso contrário, se ele não tiver dinheiro, ele vai à praia, que ele não vai precisar gastar tanto. E ao final, tanto de um quanto de outro, ele vai seguir a vida dele. Isso é uma estrutura condicional composta. Ele tem duas alternativas, ele tem mais de uma alternativa, ok? Ou ele vai ao cinema, caso ele tenha dinheiro, ou então ele vai à praia se ele não tiver dinheiro. Mas ao final de um ou de outro, ele vai seguir a vida dele, ok? Então, se neste caso acontecer algo, faça isso. Se não acontecer, faça aquilo. Mas ao final, siga. Ok? Tanto isso quanto aquilo, ao final, siga. Então, como é que nós fazemos isso na nossa codificação? Se if condição executa código, else, se não, executa outro código. Ao final, continue o programa. A vida segue, ok? Então, se a condição for satisfeita, ele vai executar um código. Se ela não for satisfeita, ele vai executar outro código. Então, ou ele vai cair em um, ou ele vai cair no outro. Mas ao final de um ou de outro, ele vai seguir o código, ok? Então, é exatamente desta forma que nós codificamos uma estrutura condicional composta. Exemplo: qual o resultado final do aluno? Digita uma nota. O usuário vai lá e digita 8. Supor que ele digitou 8, ok? No momento, ele escaneia esse elemento 8 através do scanf. Tipo da variável é float, como nós vimos, no endereço nota. O nosso nome da variável é nota. Neste momento, a nossa variável nota está recebendo um conteúdo 8. Ok?
É importante nós frisarmos, relembrarmos os conceitos de atribuição nesse momento, vistos na aula passada. Na aula passada nós vimos que uma atribuição era feita através do sinal de igualdade, ok? Isso é uma atribuição explícita por cima dos lençóis, escancaradamente atribuindo, ok? Como poderíamos dizer na língua popular. Nós estamos explicitamente dizendo que uma variável está recebendo um conteúdo através do sinal de igualdade, mas implicitamente, por debaixo dos lençóis, debaixo das cobertas, escondido dos olhos, nós estamos atribuindo um conteúdo a uma variável também através do comando scanf. Ok? A nossa nota aqui foi atribuída do conteúdo 8 implicitamente através do comando scanf. Mas nós temos também aqui o exemplo float média, estamos declarando a variável média e automaticamente recebendo, atribuindo a ela o conteúdo 7. Então média está recebendo 7, ok? E qual a nossa condição para o resultado final do aluno? If, se a nota for maior ou igual à média, imprima printf o texto aprovado, ponto e vírgula no final para fechar a linha de código. Else, se não for menor do que média, printf reprovado. Ok? Ok, simples demais. Então vamos lá. A nota é 8. 8 é maior ou igual a 7. A nota é maior ou igual à média? Sim. Então ele vai imprimir aprovado. Ok? Agora vamos supor que nós pedindo digite a nota, o usuário vai lá e digita 6. Então neste momento o scanf do tipo float vai atribuir ao endereço de nota o conteúdo 6. Repare que a nossa variável nota, ela tinha o conteúdo 8 e agora vai ter o conteúdo 6. Vamos lembrar que na aula passada nós vimos que uma caixa, uma variável, pode receber quantos conteúdos for durante o nosso programa. Ele pode sofrer alteração quantas vezes for. O tempo de vida total do nosso programa uma variável pode receber inúmeros conteúdos, ser modificado. Porém, o rótulo da nossa caixa, a nossa variável permanecerá a mesma sempre, certo? Então foi exatamente isso que aconteceu. Nossa variável nota tinha o elemento 8, o conteúdo 8, e foi substituído neste momento pelo conteúdo 6, ok? Então agora, nota é maior ou igual à média? 6 é maior ou igual a 7? Não. Então nós vamos cair no nosso else e vamos imprimir ao usuário reprovado. Simples demais, hein? Então, nesta aula nós vimos que uma estrutura sequencial é uma sequência de passos e uma estrutura condicional é uma sequência de passos que temos a condição de um determinado passo de qual próximos passos deveremos seguir. Vimos também que quando imprimimos algo ao usuário na tela, fazemos através do comando printf do texto. E no momento que nós digitamos algo, nós escaneamos através do scanf, certo? Dado através do scanf,
tipo da variável, nome da variável, no endereço do nome da variável. Vimos que uma estrutura condicional composta temos dois caminhos que poderemos seguir, ok? Isso é codificado através do if-else. Aqui fica então o meu obrigado e até a próxima aula. Lembrando que nenhum computador tem consciência do que faz, mas podemos tratar de lhes dizer como fazer. Ok? Os exercícios encontram-se na pasta desta aula. Então, está lá anexado o link para download, que vocês podem baixar e exercitar. Ok? Valeu!